Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Acupuntura e Vida. Meu nome é Michel e vamos dar continuidade às nossas aulas de princípios básicos de medicina chinesa, continuando a falar um pouco sobre os 5 elementos. E aí vamos abrir e expandir um pouco esses 5 elementos, falando das qualidades deles, das cores, das estações, sabores, climas, ou seja, tudo aquilo que se relaciona com os 5 movimentos, com os 5 elementos. Bom, já mostrei e falei para vocês sobre como o pensamento chinês, ou como na antiguidade eles consideraram e compararam todo o corpo, ou tudo aquilo que viam dentro do corpo, com as expressões da natureza, com aquilo que vê-se na natureza. Então, gente, acabou existindo aí toda uma relação entre órgãos, vísceras, fatores climáticos, estações do ano, cor, direção, expressão do sentimento, né? Todas as percepções ou todas as comparações possíveis foram feitas e direcionadas ou categorizadas dentro desses 5 elementos. Então, isso daí, eu diria que quando começamos o aprendizado da medicina chinesa, realmente isso vai virar uma decoreba. Eu tenho que aprender todas as relações entre aquilo que representa o elemento dentro do corpo para poder olhar o corpo nessa representatividade. E aí, para quem quiser mais ou uma complementação desse material, nós já temos a apostila para essas aulas diárias ou para essas aulas de princípios básicos. Ela já está disponível e o link para compra, o link para acesso desse material já está aqui na descrição do vídeo. Legal? Então, assim, essa relação, essa tabela, gente, ela tem que ser gravada inicialmente para que eu possa aprender como é. Não é que é assim, ponto final. Mas, com o tempo, a gente começa a perceber o porquê é assim. E de início, quando a gente começa, realmente é um saco, porque eu tenho que aprender e decorar que a terra representa o baço e o estômago, que a terra representa os músculos, que a terra é a umidade, que a cor da terra é o amarelo, que a terra é o canto e outras N coisas mais que vão ser extremamente importantes para que a gente vá depois fazer o diagnóstico dentro dos 5 elementos. Então, por exemplo, quem trabalha com microsistemas, seja aurículo, seja coriô, é muito comum se basear o diagnóstico dentro desses 5 elementos. Essa tabela com todas essas relações tem que ser aprendidas. Eu tenho que conhecer quais são os elementos, quais são as representações, né? Então, os líquidos que se assemelham, quais são os canais de acupuntura que têm relação, quais os tipos de movimento dentro da natureza. Então, isso daí é uma característica assim, muito especial, porque se eu vejo que a madeira, por exemplo, que ele representa as condições de fígado e vesícula biliar, e aí, se eu relaciono a madeira com o movimento de nascimento, de germinação, eu posso pensar no nascimento, na criação de novas substâncias dentro do corpo ao utilizar o aspecto ou o elemento madeira. Então, essa tabela mostra as relações que tem diretamente e aí ainda deixa um pouco da função desses órgãos, dessas vísceras ou do elemento, que aí a gente vai debater isso muito mais quando for falar de fisiologia. Agora, o que é importante gravarmos dessas relações dos 5 elementos com o corpo? Tudo. Tudo tem que ser compreendido. Então eu diria que assim, um algo para se ler diariamente, um algo para se ler constantemente, até realmente gravar tudo isso. E aí o que nós vamos fazer? Juntar a aula anterior dos 5 movimentos com essa aula dos 5 elementos para poder desenvolver o diagnóstico dentro da teoria dos 5 elementos dos 5 movimentos. Beleza? Então, gente, aprendam essa tabela, gravem essa tabela. Nós vamos fazer alguns debates aqui para fixação desses conceitos e aí expandir o nosso crescimento e avançar no conhecimento da medicina chinesa. Legal? Então essa foi a fala de hoje. Espero vocês na próxima. Fiquem com Deus e até lá!